A impressão que eu tenho é que o movimento espírita já abandonou Kardec há muito tempo. Há décadas, o movimento espírita tomou um rumo próprio e, como uma célula que perde o contato com o organismo, adquiriu autonomia e passou a criar sua própria metodologia e seus próprios princípios, nem sempre coerentes com os princípios racionais e sensatos estabelecidos pelo nobre codificador. Um bom exemplo, se a gente pegar a última obra escrita por Allan Kardec, que muitos companheiros espíritas não sabem, chama-se Catálogo Racional. Como fundar uma biblioteca espírita. É o último livro escrito por Allan Kardec, onde ele vai citar várias obras que, segundo ele, de forma sensata e coerente, deveriam constar em toda a biblioteca de uma casa espírita. Lá, o insigne codificador vai citar obras que não têm qualquer relevância dentro do princípio espírita, muito pelo contrário, eram detratores, críticos, mas ainda assim, ele acha que eram obras importantes para o espírita estudar. Obras de autores que criticavam ferrenhamente a doutrina espírita naquela época. E Kardec cita esses autores e coloca que eles eram muito importantes como matéria de estudo e de pesquisa para os espíritos, mesmo não concordando com o pensamento deles. Também, nessa biblioteca, Kardec vai dizer que tem que constar a obra de outras religiões, de outras filosofias, como por exemplo o taoísmo, o budismo, uma visão totalmente diferente do movimento espírita atual. Pasme, meus amigos, tem casa espírita no Brasil que proíbe as obras de Chico Xavier. Segundo eles, nosso lar é um delírio, uma utopia, não existe aquelas cidades narradas, descritas com aquela riqueza de detalhes por André Luiz, e que o médium mineiro não merece confiança. Logo, é desaconselhado ler as obras de Chico Xavier e devemos apenas ler os livros da codificação. Ora, que paradoxo! Esses mesmos supostos, arrogantemente, defensores da pureza doutrinária, estão distorcendo a doutrina. Olha que coerente, que incoerente. Eles, no afã de defender a doutrina, deturpam a doutrina. Nesse livro, Catálogo Racional, Kardec diz que o espírito deve ler de tudo. De tudo. Não ficar circunscrito ao seu pensamento. E alguns daqueles críticos, se ele analisar de forma sensata, equilibrada e perceber que eles têm razão, o espírito não terá qualquer melindre de mudar de opinião. É o oposto do que o movimento espírita faz atualmente. Tem federações espíritas que proíbem as obras, por exemplo, da Irmã Tufo. Através do médium Vanderlei Soares de Oliveira, ela tem escrito, dentro de um viés da psicologia espírita, livros excelentes. E existem federações que desaconselham, até proíbem ter essas obras nos centros espíritas filiados à federação. E aí você vai ter uma série de restrições, parece libris proibitório, ou seja, o Manual de Proibição de Obras do Vaticano, mostrando que vários espíritas ortodoxos são os primeiros a descumprir um princípio básico da doutrina, que é o respeito a todas as crenças e a todas as filosofias. Mas aqui não estamos falando de autores não espíritas. O que acontece no movimento espírita do Brasil é ainda mais complicado. É algo bem umbralino. Eles rejeitam obras de espíritas, de médios espíritas que trabalham em suas casas espíritas com trabalhos sociais dignos, e ao lançar uma obra, apenas porque vem uma ideia que eles não concordam, eles querem censurar a obra. Dá a impressão que são ex-cardeais, ex-papas, trazendo esse dogmatismo, esse
essa teologia de tabus do Vaticano para o seio da doutrina espírita. Kardec, e eu indico essa obra para todo espírita consciente, lúcido, responsável e sem preconceito, vai nos indicar um manancial de leitura onde o conhecimento é infinito e a evolução também. O espírita verdadeiro, o espírita que realmente embasa sua vida nos princípios estabelecidos na codificação, mediante as reflexões sábias, oportunas do codificador Allan Kardec, esse vai ler de tudo e terá espaço na biblioteca da sua casa espírita para todo e qualquer livro, sempre com olhar reflexivo, concordando ou discordando, mas em nenhum momento o espírita, segundo a orientação dos espíritos superiores, sob a égide do nobre codificador Kardec, em nenhum momento o espírita vai desprezar, censurar alguma obra. Já não basta os exemplos da Inquisição e do Auto de Barcelona, quando várias obras foram queimadas. Eu acredito que é hora do movimento espírita voltar a Kardec. É hora do movimento espírita retomar a metodologia kardeciana, os princípios de estudo filosóficos, religiosos e científicos. O movimento espírita se afastou muito da doutrina espírita e quase sempre o que se ensina em nossas casas é o contrário do que Kardec ou os espíritos nos orientaram. E esse é um dos exemplos. Em várias casas espíritas entram obras apenas aquelas selecionadas pelo presidente da casa, como se ele tivesse condições de avaliar a evolução espiritual do autor, do espírito e do médium da obra. É um grande preconceito. É um preconceito espírita, que não existe qualquer forma de preconceito na doutrina. Porém, no movimento, se tornou um pilar, infelizmente, do funcionamento das nossas casas, dos nossos centros e das nossas instituições federais. Voltemos a Kardec. Aprendemos a ser espíritas à luz do pensamento kardeciano.